Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Nós estamos em uma série de mensagens, já falamos bastante sobre isso, mas ainda vamos falar um pouco hoje, e na semana que vem então nós encerramos essa série de mensagens. Hábitos sobrenaturais. Quantos que estão aqui já participaram de uma palavra que nós falamos de hábitos aqui nessa igreja? Amém. Essa é a quinta mensagem que nós vamos falar sobre hábitos. Só para lembrar um pouquinho da nossa última reunião, nosso último culto, antes da ceia da semana passada, nós falamos uma diferença entre você desenvolver bons hábitos e maus hábitos, baseados na história de dois personagens bíblicos. De bons hábitos nós falamos de Daniel, e maus hábitos nós falamos de Sansão. E uma das características que nós vimos é que os bons hábitos sempre vão te ajudar a ascender, sempre vão te ajudar a prosperar, a crescer. Já, por outro lado, os maus hábitos sempre vão fazer você descer, desconstruir, perder. Aprendemos em segundo lugar, entre os hábitos bons e os maus, é que os bons hábitos vão te ajudar a que você cumpra o propósito de Deus na tua vida, o teu projeto de vida. Já por outro lado, quem tem maus hábitos, infelizmente, não conseguem alcançar os seus propósitos. E por último, quantos querem viver muito aqui? Só 3 pessoas. Quantos querem viver muito? Amém. Nós aprendemos que se nós queremos viver muito, ter vida longa, frutífera, nós precisamos ter bons hábitos. Se nós tivermos maus hábitos, a nossa vida será curta, difícil e dolorosa. Irmãos, eu falei aqui no primeiro culto que nós tivemos hoje, às 5 da tarde. Eu falei muito sobre a questão também de você cuidar da sua saúde, de não... Uma coisa que eu falo muito, algumas pessoas elas ficam ofendidas, mas eu não estou preocupado em ofender ninguém nesse sentido. Até porque eu vou prestar conta se eu não pregar isso para você. Quando você chega num domingo e quando você vai dar uma espiada nas redes sociais e você lê uma matéria que um cara alcoolizado matou 2 pessoas, e aí você quer que eu pare de falar sobre o álcool na igreja? Não vou parar não. Eu vou continuar falando. Mas é só uma cervejinha, é o suficiente para matar 2 pessoas. Então, mau hábito. É um mau hábito. Você está se destruindo, sem contar essa história trágica que nós ouvimos agora pela manhã. Não há nada que justifique. Nada. Então, os maus hábitos vão, de certa forma, te levar, sim, a ter uma vida curta. Meu irmão, não pode ver uma cana, não pode ver um cigarro. A sua vida vai ser mais curta. Pastor, mas eu vou para o céu. Tudo bem, não estou falando disso. Estou falando da tua vida aqui na terra. Lembra, você tem família. Você tem filhos. Se nós não nos cuidarmos, com certeza a nossa vida ela será reduzida. E nós aprendemos isso aqui sobre os bons hábitos e os maus hábitos. E hoje nós vamos falar então sobre os hábitos de Jesus. Porque se há alguém na Bíblia e se há alguém no mundo inteiro que nós podemos usar como exemplo sem nenhum medo de errar, o nome dele é Jesus Cristo. Jesus, ele nos ensina hábitos incríveis e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse tempo que nós estamos aqui. O primeiro hábito de Jesus, Lucas capítulo 5, versículo 15. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo. Por que as multidões vinham para ouvi-lo? Porque a fama dele se espalhou. Jesus agora ele é conhecido, até os 30 desconhecido. A partir do momento que os milagres começam a acontecer, Jesus vira uma celebridade, assim vamos chamar. Não era, mas vamos falar assim para que nós possamos ter um nível de compreensão. E aí a Bíblia diz que essas pessoas chegavam perto dele e ele nos mostra através de alguns comportamentos, de hábitos, de costumes, que nós também podemos ter os mesmos hábitos e obter
êxito para qual o Senhor nos chamou nessa terra. Quais são os hábitos que o nosso mestre desenvolveu? Vamos lá. De forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus com frequência, diga frequência. Vai, eu não estou ouvindo a voz de alguém lá do fundo. Vai, de novo, retirava-se para lugares solitários e como que ele fazia isso? O que ele fazia com frequência? Qual é o primeiro hábito de Jesus? Oração. O hábito da oração. Jesus desenvolve o hábito de orar. E eu amo essa passagem, porque nos ensina como Jesus, durante o tempo que ele caminhou nessa terra, ele desenvolveu o hábito de orar. E o texto é claro, a Bíblia diz que ele fazia isso com frequência. Nós fazemos com frequência aquilo que é um costume, aquilo que é um hábito nosso. Porque um hábito é uma ação que fazemos com frequência. O que é um hábito, igreja? É uma ação que fazemos com frequência. E a Bíblia nos mostra que Jesus, ele orava com frequência. Em outras palavras, Jesus tinha o hábito da oração. Você vai ver diversas vezes na Bíblia. Agora, interessante que Jesus, sendo Deus na terra, porque é Deus na terra, mesmo assim ele orava. Ele sendo Deus, qual é a necessidade de ele orar? Ele é Deus, mas mesmo assim ele orava para nos ensinar a importância que tem esse princípio, a oração. E mais, Jesus, ele não orava somente quando estava em apuros. Eu vou falar. Jesus, ele não orava somente quando ele tinha uma necessidade. Jesus não orava somente quando ele tinha uma decisão para tomar, era muito importante, aí ele falava com o Pai. Jesus não orava somente quando ele tinha vontade. Não. Olhem para mim, a Bíblia diz que ele orava frequentemente. Jesus orava em todo o tempo. Jesus tinha o hábito de orar. E muitas pessoas têm uma crença totalmente errada nesse aspecto. Por quê? Porque ele acredita que oração é só quando ele tem problema. Talvez você já ouviu e talvez alguém aqui já falou isso. Você recebe um convite, vamos à igreja? Alguns dizem assim, eu estou precisando. Não, eu estou precisando ir para a igreja. Por quê? Não, meu casamento não está bem. Não, eu estou precisando porque eu estou angustiado. Não, eu estou precisando. Como que se a igreja, Jesus, é só para isso. Então ele tem um hábito de buscar a Deus quando as coisas pioram. Eu vou te falar um segredo. Tudo vai piorar na tua vida. Se você pensa assim, tudo vai piorar. Sabe por quê? Porque Deus quer relação contigo. E se Ele entendeu que você dá essa resposta para Ele, toda vida que a coisa piora, e você chega perto dEle, como um pai, vai permitir que tudo piore sempre, para que você sempre esteja perto dEle. Então a oração não pode ser vista assim. A oração não pode ser vista como uma penitência. Eu errei, então eu vou ter que orar 1 hora. Agora eu vou dobrar meu joelho e vou orar meia hora porque eu estou de castigo com Deus. E a oração para mim é castigo. Não, oração é prazer. Oração é relacionamento. Oração, nós somos muito bons para pedir. Somos muito bons para orar, sim, nos momentos de dificuldade. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ter o hábito da oração em tempo e fora de tempo. Se quisermos ter uma vida cristã abençoada, vitoriosa, nós devemos fazer da oração um estilo de vida. Nós temos que orar com frequência. Nós precisamos desenvolver o hábito da oração. Agora, sabe o que é interessante também? É que a gente leu aqui no versículo 15, que Jesus se torna famoso. Mais ou menos assim. Aonde ele estava, todo mundo queria correr para perto dele. Todo mundo. E o próximo versículo diz que quando as multidões chegavam, depois de um certo momento, olha aqui para mim o que Jesus fazia. Ele saía para orar como era de frequência. Frequentemente ele saía para orar. Quando as multidões estavam com ele, de repente ele simplesmente orava com todos, não é simplesmente, orava com todo mundo, mas simplesmente se levantava e vou orar.
E sabe o que a gente aprende aqui, igreja? Eu acho isso aqui algo fantástico. Jesus nos mostra que quanto mais famoso ele era, quanto mais o seu ministério crescia, quanto mais milagre acontecia, Jesus mais frequentemente orava. Mais regularmente ele orava. E eu amo isso porque Jesus nos ensina um princípio incrível. Quanto mais fama, mais oração. Quanto mais bênção na minha vida, mais oração. Quanto mais reconhecimento, mais oração. Mais notoriedade, mais oração. Mais influência, mais oração. Mais crescimento, mais oração. E aqui está o problema de muita gente. E eu vou falar, igreja. Estou começando a me soltar. Falo ou não falo? Quando o sucesso vem, como que é? Mais oração, porque há remanescentes. A fama chegou, explodiu na internet, virou youtuber. Mais oração. Diminui o amém. Mais oração. Quanto mais bênçãos ele tem, mais oração. Deus te abençoou, te deu a casa própria, mais oração. Deus te abençoou, te deu uma casa no sítio, mais oração. Deus te abençoou, te deu uma casa na praia, mais oração. A gente sabe que não é assim, né? Nós sabemos muito bem que, lamentavelmente, tudo que eu falei pode ser opções para você orar menos, para se afastar de Deus. Tem pessoas, meu irmão, que a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida dele é não ter acontecido. Porque quando não acontecia, ele era leal na sua vida de oração com Deus. Hoje, ele não tem mais tempo, menos eles oram. Jesus entendeu que para continuar o seu ministério, Jesus entendeu que para cumprir o seu chamado, avançar dentro do propósito da sua missão, ele não poderia negligenciar o seu tempo de oração. Ele sabia que ele não poderia negligenciar a sua comunhão com Deus. E eu creio que se para Jesus foi vital o seu tempo de oração, quanto mais a nós. E como que pode alguém dizer ser cristão e não ter vida de oração? Nós fazemos conferência da igreja financeira, nós lotamos a igreja e falta lugar. Nós fazemos conferência de oração, graças a Deus a igreja respondeu bem. Nós fizemos segunda, terça e quarta-feira. Mas não é a mesma coisa, as pessoas têm uma resistência quando falam em oração. Por quê? É óbvio, porque o diabo vai travar a maior guerra na vida de um ser humano quando ele quer se posicionar em oração. Porque tudo que está no mundo espiritual vai ser liberado para a tua vida quando você cria uma disciplina na tua vida com Deus, na tua vida de oração. Agora, para nós termos o hábito da oração, eu poderia falar algumas coisas, o tempo não permite, mas duas coisas eu quero que você guarde. Duas dicas para você desenvolver o hábito da oração. O primeiro, Marcos 1,35 diz assim a palavra do Senhor: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, aonde ficou orando. De madrugada, meu irmão, pensa. Você acordar de madrugada, sair debaixo das cobertas e agora você vai orar. Tem gente que faz isso, e glória a Deus. Sai da cama. Eu, por exemplo, não fico no quarto quando eu vou orar. Eu saio, porque é uma tentação aquela cama. Sim. Eu nem me ajoelho do lado da cama para orar, porque se eu colocar minha cabeça na cama, é capaz do Exu sono vir e eu pegar no sono. Então o que eu faço? Eu saio do ambiente e vou lá na sala. E lá eu oro, tranco as portas lá para minha esposa, respeitando ela, é um propósito meu. Às vezes ela vem junto quando o propósito é junto, mas normalmente eu vou no meu propósito. Estou orando,
tranco a porta lá do corredor, a porta da cozinha, eu fico ali na sala orando. Daqui a pouco eu ligo um louvor, começo a adorar a Deus, e ali eu fico. Jesus, diz a Bíblia, que saiu de casa e foi para o deserto. Para fazer o quê, igreja? Para fazer o quê? Quando ele fez isso? De madrugada. O que é isso? Primeira dica, prioridade. Oração era prioridade para Jesus. Jesus tinha o hábito de orar e colocou a oração como prioridade na sua vida. É por isso que a primeira coisa que ele fazia era a oração. A oração pela manhã era muito normal, você lê na Bíblia Jesus orando. Os discípulos ficavam questionando os milagres que aconteciam e diziam: como que pode acontecer milagres? Como que pode? Ele só diz em nome de Jesus, não, seja curado, e a pessoa era curada. Meu Deus, como essas coisas acontecem? É porque eles não entendiam que antes disso tudo acontecer, ele já tinha. Por que algumas coisas não acontecem na tua vida? Eu preciso responder? É porque nós estamos muito mal acostumados, irmãos. É só mandar uma mensagem para o pastor Júlio, para o pastor Rafael e dizer: pastor, ora por mim. Oro, nós vamos orar. Não há nada de errado em orar. Mas Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Nossa, ouvir a tua voz. Mas eu não sei orar, quem sabe? Você não sabe falar? Sei. Até com gemidos inexprimíveis, a Bíblia diz, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Eu não sei falar. Oração é falar com Deus. Oração não é uma oração decorada. Essa semana, com meu filho, tem 7 anos, vai fazer 8. E aí então eu abri a Bíblia para ele, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Eu disse para ele, aí eu falei: vem cá, filho, o Pai vai te ensinar algo. E aí eu comecei a falar para ele: sabe, filho, quando os discípulos olharam para Jesus, eles não perguntaram para Jesus ensiná-los a pregar. Eles pediram: Senhor, nos ensine a orar. E aí Jesus ensinou essa oração aqui, filho, ó, Pai Nosso. Ele começou: que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Eu disse: como você já sabe? Ele disse que lá na escola, às vezes a professora, ela faz essa oração com a gente. Eu disse: ah, que legal, filho. Mas eu vou te falar uma coisa, meu filho. Essa oração, ela não pode ser decorada assim só para você soltar aos ventos. Sabe o que é oração, filho? Ele falou: pai, oração é falar com Deus. Eu disse: exatamente. E você sabe fazer isso. Então, da forma mais simples e ingênua de uma criança, ou mais simples e ingênua que nós temos, de conversar com Deus, é isso que Deus está procurando em nós, e nós criarmos esse hábito de falar com Deus. Eu vi um vídeo hoje, achei bem bacana, que tinha 2 pessoas brincando e de repente Jesus aparece no meio da brincadeira dos dois, e quando Jesus chega eles fazem assim um sinal de cruz. Não sei se alguém viu esse vídeo já. E aí Jesus chega perto deles, eles começam: oh Pai, maravilhoso, excelente. E Jesus dizendo: ei, fala comigo. E eles lá, aquelas orações decoradas. E Jesus: meu Deus, eu quero falar com vocês, eu quero relacionamento. Eu não quero essas coisas, não quero. Eu quero relacionamento, eu quero falar com você. Aí, ali no vídeo, ele disse: ó, fala uma coisa engraçada para mim. Eles: não, meu Deus, nos perdoe. Ele dobrava o joelho e dizia: me perdoe se nós falamos alguma coisa que te feriu, a tua santidade. Deus disse: não, eu quero ter relacionamento contigo, como amigo, sabe, amigos que sentam, tomam um café e começam a conversar. É isso aí, nós temos que quebrar essa religiosidade que nós carregamos na mente, que o nosso nível de relacionamento com Deus tem que ser cheio de protocolos. Oh Senhor Deus, eterno príncipe da paz. Não precisa. É uma coisa simples, espontânea, voluntária, que você fala naturalmente com Deus no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas isso só vai virar hábito quando você colocar a oração como prioridade. Jesus, antes de pregar, antes de curar os enfermos, antes de andar sobre as águas, antes de multiplicar os pães e os peixes, antes de ressuscitar os mortos, antes de operar os milagres, sinais, maravilhas e poder, Jesus passava um tempo orando. E hoje eu te encorajo, remanescentes do reino de Deus, cria o hábito de orar. E antes que você fale: ah, eu não tenho tempo. Não tem tempo. O que você faz da sua casa até o seu trabalho? De bicicleta, de carro, de moto? O que você faz? Tem gente que mete o celular na frente dele e fica mexendo no Instagram e no WhatsApp, Facebook, indo trabalhar. Pega esses minutos ali, meu irmão, entrega o teu primeiro a Deus.
A tua primícia, coloca como uma prioridade. Sair de casa já cantando louvores, adorando a Deus. Deus, esse dia vai ser incrível, esse dia vai ser maravilhoso. Senhor, a tua presença seja comigo onde eu for. Aonde eu entrar, Senhor, o Senhor entre na frente. Onde eu for sair, o Senhor guarda a minha retaguarda. O Senhor cuida de mim. Senhor, eu estou indo trabalhar, cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa. Senhor, me auxilia, me instrua, me dá direção. Não permita que o mal chegue na minha tenda, Senhor. Qualquer homem que se aproximar para me enganar, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, eu sou um vendedor, me coloca nos lugares certos, os melhores clientes, os melhores colaboradores. Senhor, me coloca, Senhor. É isso. E aí você vê Deus indo à frente, abrindo os caminhos, endireitando os caminhos, plainando os montes. E aí você vai dizer no final do dia: nossa, isso funciona. Sim, isso funciona. Quando nós temos que enfrentar o nosso dia, vamos entregar esse dia ao Senhor. É Ele quem vai te dar direção, é Ele quem vai te dar proteção, é a graça dEle que vai ser derramada sobre a tua vida em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir à noite. Pelo menos diga: obrigado, Jesus, eu estou vivo. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor. Pelo menos isso. É isso, um pai que está esperando o filho falar alguma coisa. Um dos melhores exercícios que você pode fazer é andar todos os dias com Deus. Todos os dias, todas as horas. Então faça. Por que não ora? Porque não é prioridade. Tem outras prioridades. Você não falta um dia lá daquele lugar. Você sabe. Mas para investir 2, 3 minutos na oração não é prioridade. Mas Jesus nos ensina outras coisas também. Além da prioridade. Lucas 18, versículo 1 diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar. Que eles deveriam orar sempre. Quando? Vamos, igreja, cadê a igreja mais viva dessa terra? Quando? E nunca desanimar. Então, em primeiro lugar, se eu quero criar o hábito da oração, eu preciso colocar isso como prioridade da minha vida. Por que você faz um exame e o médico diz assim, ó, se você continuar comendo pudim de leite, você vai morrer mais cedo? Você para de comer na hora. É assim? Não, eu continuo comendo. Vai morrer. Olha aqui para mim, irmão. Por que a gente coloca prioridades na vida? E por que a gente não pode colocar na oração a prioridade? E em segundo lugar, Jesus diz o quê? Vocês precisam ser perseverantes na oração. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos, que eles não devem orar somente quando lhe convém, não somente quando há um problema para resolver, quando estão em apuros. Não, eles devem orar perseverantemente. Deus responde orações, mas nem sempre responde a primeira. Deus responde orações, mas nem sempre responde a primeira. Acabou o culto aqui, o primeiro das 5 horas da tarde. A mãe me procurou ali no lado e ela olhou para mim e falou assim: pastor Rafael, você lembra de mim? Eu disse: claro, minha irmã. Eu lembro, nós tínhamos a igreja lá na Marechal Deodoro. Um dia você veio conversar comigo, referência ao seu filho e tal. Ela falou: é exatamente isso que eu quero falar contigo, pastor. Fazem 13 anos que nós conversamos. Pastor, você acredita que eu oro pela vida dele desde aquele tempo, para ele se converter, se render a Jesus, e ele infelizmente escolheu uma rota diferente daquilo que eu queria para a vida dele? Só que olha só, pastor, fazem 2 meses que o meu filho está numa clínica de reabilitação evangélica, e lá ele está apaixonado por Jesus. Eu estou falando de uma mulher que orou 13 anos. 13 anos. Tem gente já pensando, se eu tiver que orar 13 anos... Quinta-feira passada acabou o culto, se a irmã estiver aqui, pode levantar a mão. Ela me procurou ali do lado, com uma criança no colo, uma criança de 4 anos. Pastor, você lembra desse garoto? Eu disse: eu não lembro nem de ti, irmã. Eu sou sincero. E ela disse assim: pastor, há 4 anos, eu trouxe esse menino no meu colo, porque ele era um recém-nascido. E ele teve um diagnóstico de hidrocefalia.
E você orou por ele, pastor. Murilo, o nome do menino. 4 anos passaram, pastor. E hoje o meu Murilo está curado. Igreja, o que eu quero dizer para você? Persevera na oração. Persevera. Tem gente que não alcança porque não persevera. Então Deus permite você não receber logo para Ele provar a tua fé, para Ele provar a tua persistência, para Ele provar a tua perseverança. Eu falei aqui no primeiro culto, tem gente hoje, meu irmão, eu vou falar, os jovenzinhos principalmente, né? Eu quero namorar, pastor, eu quero namorar. Não saiu nem a cinza do umbigo ainda, né? Mas já quer namorar. Olha aqui para mim, só os antigos sabem o que é isso. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui, garotada aí. Hoje tem tecnologia, né? No meu tempo de namoro, meu irmão, essas coisas não existiam. Meu SMS era balinha de bala Frigels. Mandava uma balinha com uma mensagem escrita. Os antigos lembram, né? Né, Charles? Mandava uma balinha e lá tinha uma mensagem de amor lá para pretendente. E a garotada hoje é assim: oi, tudo bem? Tudo? Te vi na igreja. É? Sim. Achei você bonita. Obrigado. Será que a gente pode orar? Sim, podemos orar. Quanto tempo você quer orar? Umas 24 horas. 1 dia e meio, tá bom? Não quer perseverar, irmão. Vai ser para o resto da vida e o cara quer tomar decisão em 1 dia de oração. Vai ser a mulher que vai caminhar o resto da vida. Pensa bem. E aí eu disse à minha esposa: meu Deus, o que eu lutei para conseguir essa mulher na minha vida? Só o sangue do Cordeiro de Deus, meu irmão. Que a mulher não facilitou. Graças a Deus. Porque ela encontrou alguém mais teimoso que ela. E o preço foi pago. Essa semana passada ela arrancou de uma das gavetas lá. Você tem que ir lá arrumar, hein, minha filha? Sara. E aí ela arrancou lá uma das gavetas e tirou um monte de papel. Ela jogou em cima da mesa. Ela: vamos ler, amor. Eu disse: o que é isso? São as cartas que você mandou para mim. Eu disse: meu Deus. Isso aí foi encontrado lá em Qumran, lá no Rio Morto, lá junto com o livro de Isaías, mais ou menos. Eu acho que foi encontrado lá. E a gente começou a ler e tinha uma carta assim, que era uma carta que eu disse assim: ou você assume que quer namorar comigo, ou senão eu vou tentar mais 1 ano, mais ou menos, né? Mas eu escrevi na carta assim para ela, uma carta bem bonita. Eu li aquilo e disse assim: Stephanie, eu pensei assim: meu Deus, será que fui eu mesmo que escrevi isso? Meu Deus. E eu dizia assim na carta para ela: se você me der uma oportunidade de eu demonstrar todo o amor que eu tenho por você, eu prometo para você que eu mudo de vida. Se precisar ouvir até crente. Eu coloquei isso, porque crente não podia fazer nada naquele tempo, né? Hoje também não pode pecar, também não pode, mas enfim. E aí eu lendo aquela carta, eu disse: meu Deus, o que eu fui falar, né? Ela aceitou o namoro, aqui estou eu, pastor crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Liberei a palavra, não é que aconteceu, gente. Aconteceu. Mas essa garotada não quer perseverar, não quer pagar preço. Tem gente que vem para mim e diz assim, eu não quero mais esse sonho. Que sonho, irmão? Se é sonho, você não desiste nunca. Se é sonho, às vezes até a gente dá um passo atrás e coloca ele em segundo lugar na prioridade, em terceiro, mas ele continua na minha lista de prioridades. Talvez agora não é o momento de viver, mas vai chegar uma hora que ele vai voltar a ser o primeiro de novo. Ele não vai ser apagado da minha vida, não vai ser. Que sonho é esse que na primeira luta você desiste? Na primeira dificuldade já abandona? Esses casais nessa geração de hoje, qualquer briga que dá, discussão que acontece, pronto, já quer desistir do namoro, já não quero mais, não era isso que eu queria para a minha vida. Não, você quer um relacionamento perfeito, igual você assim, perfeitão, né? Não existe. Eu lamento te informar, mas não existe. Então seja bem feliz, e depois que você for bem feliz e não existir mais motivo para felicidade, começa a namorar. Começa a namorar, casa, para fazer feliz o próximo. Porque aí então as coisas vão dar certas. Será que tem alguém aí? Será que tem alguém aí? Não persevera na empresa, não persevera em nada. Tudo ele abre mão facilmente, tudo é uma geração que joga fora, compra outro. Nós fazemos parte de uma geração infelizmente assim, mas nós temos que mudar, e louvado seja o Senhor porque ainda há remanescentes.
Homens e mulheres que ainda perseveram na oração em nome de Jesus, amém? Se minha mãe não tivesse perseverado, eu não seria crente, não seria pastor, não teria Jesus na minha vida. Se alguém não tivesse orado por você, você não estaria aqui agora. Se você não parar de orar por alguém, pode ter certeza que esse alguém também vai se render aos pés de Jesus, em nome de Jesus. Então, vamos criar esse hábito de orar. Gente, orar. Tem gente sentindo vontade agora já de orar. É isso aí, é oração. Será que é tão difícil isso? Quantos gostam de conversar aqui? Deixa eu ver. As mulheres todas. Quantos gostam de falar? Tá, mesmo que você não goste, quantos falam? Amém. Então, meu irmão, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Vamos ter tempo com Ele, vamos investir tempo. E de que forma? Prioridade. Eu não vou dormir hoje sem ter um tempo para falar com Deus. A partir de hoje, eu não vou mais dormir um dia sem primeiro falar com Ele. Eu posso fazer isso de manhã, tarde, no trabalho, onde eu estiver, eu posso fazer. Mas se chegou o dia inteiro, eu esqueci, não deu tempo. Chegou a noite, eu vou tomar um banho. Tem que tomar banho, não é só de sábado. Também é hábito saudável isso. Você toma o banho, depois você vai lá, meu irmão, fala um pouquinho com Deus. É tão bom, é tão maravilhoso. E Deus só revela os seus segredos para aqueles que têm relacionamento com Ele. Quem de nós vai entregar um segredo para alguém que conheceu hoje? Só quem tem insanidade mental. Os segredos são entregues sempre para as pessoas que nós confiamos. E assim é com Deus. Tem alguém aí ainda? Para ou continuo? O primeiro hábito de Jesus então é o quê? Qual é a primeira dica para você criar o hábito de oração? Eu vou pregar tudo de novo, igreja. Vai, responde. Qual é a primeira dica? Qual que é a primeira dica do hábito de oração? Qual? Prioridade. O segundo, perseverança. Segundo hábito de Jesus, Lucas 4,16. Ele foi a Nazaré, aonde havia sido criado. Jesus vai para sua terra natal, aonde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga. Preste atenção. No dia de sábado ele entrou como era o seu? Ou seja, era um hábito Jesus ir aonde? Na sinagoga aos sábados. E levantou-se para ler. Ler o quê? O livro de Isaías. O texto é claro, ele diz que Jesus tem um hábito aqui. Qual é o hábito dele? Congregar. Estar em uma igreja. Pertencer a uma igreja. O livro de Lucas nos ensina que Jesus tinha o hábito de ir à sinagoga. Ou seja, de ir à igreja. Ele tem o hábito de orar como prioridade, perseverança, mas ele também tem o hábito de ir à igreja. E isso aqui é muito interessante, porque muita gente tem pregado hoje que não precisa ir para a igreja. Eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja. Eu nunca vi, meu irmão, eu vou ter que te falar isso. O corpo de Cristo é isso aqui. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Se eu estiver fazendo um churrasco, e de repente eu vou cortar carne e eu corto o meu dedo. Esse dedo fica de lado ali, caído do dedo. Sentiu a dor? Está ali o dedo, sofrendo, sofredor. Eu olho para ele e digo assim, só um pouquinho, deixa eu só acabar meu churrasco aqui. Eu vou fazer um churrasco, nós vamos comer, minha família. E depois de comer eu vou pedir mais uma sobremesa, nós vamos comer uma sobremesa. E depois disso, eu vou pegar o dedinho, colocar dentro de um pacote plástico. Vou até o hospital, Salles. E quando eu chegar lá, eu vou dizer assim, doutor, cortei meu dedo. Tem como o senhor colocar de volta aí ele? Vai dar certo, sim ou não? Alô, igreja. Vai dar certo, sim ou não? Por quê? Agora, se eu cortasse o dedo, ai. Rápido, minha esposa correu com uma caixa de isopor cheia de gelo, botou o dedinho dentro. Corremos para o hospital rápido, na emergência. Cortei o dedo está aqui, o dedo está lá dentro ainda assim, Aí, irmãos, o médico leva lá para dentro e começa a olhar e diz, dá para sarar ainda? Em alguns casos dá. Alguns casos dá. Sabe o que eu aprendo? Que como corpo de Cristo, eu tenho uma função.
E se eu não estiver aqui, eu vou apodrecer. Vai ser perdido. E Deus não quer perder ninguém. Então, quando alguém falar essa ideia, eu não estou falando isso para você ficar aqui nessa igreja. Você vai na igreja que você quiser, mas olha aqui para mim. Precisa sim congregar. Precisa sim fazer parte de um corpo. Corpo que a Bíblia diz, cujo qual o cabeça é Jesus Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o pastor dessa igreja. E depois o azeite que corre na cabeça, que é o Cristo, escorre na barba, que é o sacerdote, o pastor da igreja. E depois sobre todo o corpo. Ou seja, cada um de nós tem uma função no corpo. Alguns aqui são coração do corpo. Outros são o pulmão do corpo. Outros são a unha do corpo. Verdade. Outros são o nariz do corpo. Cada um de nós tem uma função no corpo. E se alguém de vocês não estiver ligado nesse corpo, o corpo não vai funcionar como deveria funcionar. É por isso que Paulo, ele exemplifica a igreja como o corpo de Cristo. Olha a perfeição de um corpo humano como Deus criou, gente. Vamos ser sinceros. Quem de nós colocaria o nariz no meio da cara? Quem? Por que é que o nariz está no meio do rosto? Por quê? Porque se botasse em cima, alguns morreriam afogados em dia de chuva. Não, Deus fez questão de colocar aqui, para um dos fatores é você poder sentir o cheiro da comida quando se alimenta. Dela estar danificada ou não. Qualidade do alimento, entre outras funções, mas Deus, ele fez tudo muito perfeito. E a igreja é a obra de Deus também, perfeita do corpo de Cristo. Então quando você não vem à igreja, o pastor te mandou uma mensagem: ei, saudade, não te vi no culto. Verdade. Por quê? Porque você faz falta. Quantos aqui já amputaram um órgão, perderam um órgão? Deixa eu ver, levanta a mão. Alguns marceneiros aí. O meu diácono, o Valdir, ele essa semana ele machucou o dedo e disse: cara, tu cortou fora? Ele disse: não, pastor, graças a Deus, foi só superficial. Ele trabalha no ramo de madeira, assim, marcenaria. Eu disse: cara, é verdade, né? O pessoal que trabalha em marcenaria, muita gente já amputou uma parte da mão, do dedo. Tem que ter muito cuidado. E como faz falta isso, gente? Como faz falta? Ei, machuca o dedão do pé. Eu vou te dar um conselho: não machuque. Quando você machuca o dedão do pé, você só bate aonde? Quando não está machucado, parece que nem precisa ter ele. Mas quando o bichinho machuca, tudo que é canto de porta você bate. Vai entrar no box no inverno, frio. Vai tomar um banho, já vai antes, liga o chuveiro, vira aquele vapor, parece uma sauna. Você entra no chuveiro devagarinho, quando vai entrar, crec. Doeu, né? Parece que não tem importância. Parece, mas todo mundo tem importância no reino de Deus. Então nós precisamos fazer o que, igreja? Congregar. Diga: eu preciso congregar. Igreja remanescentes, não pare de congregar. Não pare de vir ao templo. Não pare de fazer as coisas. A igreja de Cristo continua viva, eficaz, com um propósito nessa terra, e nós temos que fazer parte disso. Ei, um cristão isolado, um cristão desconectado é uma presa fácil para o inimigo. Quando um cristão se afasta do braseiro, ele vira carvão rapidinho, cinza. Tem que estar junto no corpo, unido. E para de pensar que, não vou na igreja porque tem um irmão lá que é... Deixa de ser hipócrita, irmão. A igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é o ajuntamento dos doentes. Eu posso não ter uma doença evidencial que todo mundo vê, um pecado capital, mas todo mundo está suscetível a errar, a ter os seus problemas. E o nosso papel como corpo não é um dedo ficar falando para o outro: teu dedo está torto, teu dedo está torto. E o dedo dizer para o pé: você tem micose na unha, tem que tirar a micose. Não, o corpo não faz isso.
O corpo ele trabalha junto para eliminar tudo que é ruim, não o órgão, mas o que faz o órgão ficar daquela forma. Quantos estão aí? Diga comigo, eu não posso me isolar. Amém? As árvores que permanecem firmes em tempos tempestuosos são aquelas que estão plantadas em um bom solo. Os cristãos que permanecem firmes em tempo de crise, em tempos de adversidades, são aqueles que têm profundidade de raízes na casa do Senhor. Há um Salmos que diz que aqueles cristãos que são plantados na casa do Senhor, que têm alicerce, que ouve a palavra de Deus e vive a palavra, são como as palmeiras plantadas na casa do Senhor e são fortes como o cedro do Líbano. São fortes e robustos nas pancadas da vida e têm profundidade de raiz. Uma palmeira, o que ela tem de altura, ela tem de profundidade em suas raízes. É por isso que nos dias de vendaval empurra ela até encostar no chão, mas passando o vento ela volta à resiliência, o poder de voltar ao seu estado original. Assim são aqueles que ouvem a palavra, que oram, que têm vida com Deus e congregam. E Jesus nos ensina isso. E para terminar, o terceiro hábito que nós encontramos na vida de Jesus, também Lucas, capítulo 6, 38. Deem e lhes será dado. Você dá e você recebe. Olha o que Jesus está dizendo. Deem e lhes será dado. Uma medida, não é a mesma medida que você deu. Você dá e você recebe uma outra medida. Qual é a medida que você recebe? Uma boa medida. Recalcada. Sacudida. Sabe quando tem aquele pote de arroz que você quer guardar e falta um pouquinho assim do pacote e você quer fazer entrar dentro daquele pote? O que você faz? Começa a bater o pote, sacudir, porque recalcada, sacudida, o arroz vai se encaixando e aí você consegue colocar o restinho que ainda tem naquele pacote. Olha só que interessante isso. Jesus está dizendo, você vai receber em medida recalcada, transbordante, sacudida, será dada a vocês. Por quê? Porque a medida que usarem também será usada para medir vocês. Como você medir alguém, você também será medido. Qual é o terceiro hábito de Jesus? O hábito da generosidade. Qual é o hábito, igreja? Não existe ninguém na Bíblia e não existe ninguém no mundo com a maior habilidade para viver esse princípio. O princípio da generosidade. Deus é generoso. A tal ponto, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que foi generoso. E o que Ele fez? Ele entregou Jesus Cristo, seu Filho único, para morrer na cruz do Calvário para perdoar o meu e o teu pecado. Generosidade. Tem alguém mais generoso que Deus em dar? Não tem. E o seu Filho vem na terra, Jesus sendo Deus na terra, o Deus Filho, também nos ensina sobre generosidade. Ele deu seu tempo, Ele deu ensinamentos sem medidas, Ele entregou sua sabedoria, os seus recursos, suas finanças, mas o mais importante, Ele decidiu entregar a sua vida, e Ele fez isso tudo por quê? Por generosidade. E Jesus, Ele nos ensina que tudo o que você der generosamente aos outros, na obra de Deus, no reino, o teu Pai, o Senhor, o meu Pai, o teu Deus, Ele vai devolver multiplicado e abençoado em nome de Jesus. Quando Jesus estava pregando na praia, antes disso ele chega na praia e vê um homem que estava lavando as suas redes. Quem era ele? Quem era ele, igreja? Pedro. Pedro está lavando as redes. O que Pedro estava dizendo quando ele estava lavando as redes? Eu não vou mais pescar. Todas as vezes que um pescador lavava as redes, era a evidência de que ele não iria mais pescar. Porque senão eles só iriam recolher as redes e guardar, para usar no outro dia, mesmo ainda com a maresia, com a água salgada, enfim, sendo que ali não é salgada, o mar da Galileia. Mas Jesus chega na praia, vê o Pedro recolhendo as redes e diz para o Pedro, Pedro, você empresta o teu barco?
O Pedro é sanguíneo. Quem é sanguíneo aqui? Nem esperou eu falar, já levantou a mão. O sanguíneo, ele tem um temperamento explosivo. Ele é impulsivo. Ele fala antes da hora. Ele passa vergonha. Mas parece que nem foi com ele. Assim é o sanguíneo. O Pedro é assim. Imagine, irmãos, você sanguíneo pescando. Pensa comigo. Ontem nós fomos almoçar num lugar e tem um pesque-pague ali, o Rafinha estava junto e daqui a pouco eu vi uma mulher nervosa lá que não pegava nada. Ela batia com o anzol na água assim, nervosa. Eu disse para o meu filho, ela é sanguínea. Meu filho, o que é sanguíneo, pai? Eu disse, depois eu te explico. Imagine que Pedro, o pastor Júlio, é sanguíneo. E o Pedro está lavando as redes e não pegou nada a noite inteira. Jesus olhou para ele e falou assim, ó, tu empresta teu barco? O Pedro, meu irmão, sanguíneo como é, se não fosse generoso, iria dizer assim, ó, você sabe quanto eu vou gastar de diesel só para ligar essa encrenca aqui? Você não percebeu que eu passei a noite inteira, estou lavando as redes, estou indo guardar as redes porque eu não pesquei nada? Da onde você tirou essa ideia de meu barco? Eu não vou te emprestar meu barco se ele não fosse generoso. Mas Pedro Douglas, ele era generoso. E a Bíblia diz que ele falou para Jesus, pode pegar meu barco. Meu irmão tinha não sei quantos barcos. Por quê? Porque a forma de trânsito, de locomoção na Galileia naquele tempo era só por embarcações. Tinham milhares de barquinhos. E Jesus escolhe exatamente o do Pedro. Eu não sei qual é o barco que você entrou aqui essa noite, mas Deus escolheu o teu barco. E aí Jesus disse, me dá o barco. O Pedro disse assim, vamos embora. Jesus sobe no barco, o Pedro sobe também, e o Pedro engata a marcha lá do barco. O barco afasta da praia, e Jesus começa a pregar o evangelho. E o que o Pedro faz? Senta e ouve. Ouviu a ministração, a pregação. No final da pregação, Márcio, a Bíblia diz que Jesus olhou para o Pedro e disse assim, ó, Pedro, pega de volta as suas redes e lança no alto mar. Pesca de novo. O Pedro falou, Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. E o Pedro vai, pega o barco dele, entra mar adentro e ele joga as redes. E a Bíblia diz que ali acontece a pesca milagrosa. A pesca milagrosa. Quando Pedro, aqui eu estou conjecturando, quando Pedro disse para Jesus, Jesus pega o meu barco, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, Jesus, eu entrego isso aqui para ti, é teu, não é meu, eu estou dando, eu sou generoso. E com essa atitude, Deus já estava dizendo assim, ó, peixes, espera um pouquinho, eu já vou dar uma ordem para vocês. Fica aí, eu já vou dar uma ordem. Ele rege tudo. A Bíblia diz que ele olhou para a tempestade e disse, te acalma aí, a tempestade acalmou. E aí então quando Pedro entra, joga a rede, o que Jesus disse? Peixes, corram todos para a rede do peixe, do Pedro. Para a rede do peixe, do Pedro. O Pedro, ai que heresia, essa aqui é uma conjecturação. Quando Pedro puxa as redes, meu irmão, ele não conseguia puxar de tanto peixe que tinha. Teve que assoviar. Chama todos os barquinhos do lado para ajudar a carregar o peixe, porque é muito peixe. Olha o que é medida transbordante, recalcada e sacudida. Ele deu a Jesus um barco. Ele recebeu de volta o quê? O barco. Só que o barco não voltou vazio. E é assim que nós precisamos entender. Você quer colher tempo? Semeie tempo. As pessoas, empresários, empreendedores, sabem que o tempo é muito limitado para todos, mas esses profissionais, e às vezes ele abre a agenda dele para receber alguém, para ouvi-lo durante alguns minutos. Só que o fato de ele abrir a sua agenda, generoso em ouvir a pessoa, isso faz com que Deus traga um tempo de novidade sobre ele também. Igreja, a Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera.
Já a alma que não é generosa sofre aflições e fica pobre. Cada um pode dar na sua medida. Calma, eu não vou pedir oferta. Já tem gente preocupada. Igreja evangélica, vou pedir dinheiro. Não precisamos do seu dinheiro. Se Deus mandar você dá para Ele, para que aquilo que Ele queira fazer. Agora entenda o poder que há na generosidade. Eu gostaria que você olhasse para esse irmão do seu lado aí e diga para ele assim, ó, vamos aplicar o princípio da generosidade. Olha bem sério para ele e diga assim, hoje você me leva na pizzaria? Posso ouvir um glória? Você vai pagar, você é o generoso. Olha só, irmãos, eu estava há um mês mais ou menos, liguei para um amigo. Fazia muito tempo que eu não via ele. Porque amigo você não precisa ver todo dia. Amigo é amigo. E faziam 4 anos mais ou menos que nós nos sentávamos para ter um tempo de comunhão. E aí eu liguei para ele, eu estava indo a Florianópolis pregar. Eu disse, cara, eu estou indo pregar em Floripa hoje. Vamos nos encontrar lá em Itapema, lá nos Segredos, lá no Luiz, meu amigo. Ele falou assim, vamos embora. E ele mora em Zimbros. Ele também é pastor. E aí, então nós combinamos. E nos encontramos ali naquele restaurante. E tivemos um tempo de comunhão ali. É bom você estar com um generoso. É bom, não é porque ele vai pagar a sua conta. Não é por isso. É bom estar com pessoas generosas. O coração é diferente. Ele não fica preocupado quanto tu pagou esse carro. Quanto pagou não sei o quê. Quem é generoso não se apega a essas coisas. Ele não está preocupado. Meu Deus, souberam a igreja remanescentes. Compraram um terreno. 1,5 milhão. Meu Deus. Meu Deus, de onde eles vão tirar esse dinheiro? 1,5 milhão. Tem gente que é tão pequena de mente. Tão pequeno. Aí, eu já sei como ele é. E eu sei que ele vai querer pagar a conta. Só que eu queria pagar aquele dia. E aí, então eu fui ao banheiro disfarçadamente no final. E quando eu saí do banheiro, eu fui lá no caixa rápido. Eu disse, Fabrícia, fecha a minha conta. Ela fechou a conta. Deu tanto, pastor. Quando eu vou pagar quem está do meu lado? Meu amigo. Ele falou assim, não, deixa que eu pago. Eu disse, cara, eu vou pagar, fui eu que te convidei pra gente estar jantando. Normalmente é assim, quem convida paga. Você convidou, irmão, agora paga, né? Aí, eu disse pra ele, não, eu vou pagar. Ele, não, eu vou pagar. E começou uma discussão, quase que nós desconstruímos tudo que a gente conversou em 3 horas. Aí a Fabrícia, a irmãzinha lá, ela olhou para nós assim, pastores, eu não sei quem, mas alguém vai ter que pagar essa conta. Eu disse, não, Saulo, eu vou pagar. Não, mas outra vez fui tu também. Eu disse, cara, eu vou pagar. Depois, outro dia você paga, outro dia a gente tem um tempo de comunhão de novo. É bom estar com gente generosa. E normalmente, e guarde isso no teu coração, generosidade não tem a ver com valor. Tem a ver com coração. Porque tem gente que tem muito, mas não dá nada. E tem gente que não tem quase nada. Mas se você olhar para ele e dizer, que camisa bonita. Se prepara que no final do culto essa camisa é tua. O coração dele, ó, é desse tamanho. Verdade. Verdade. E Jesus disse que a melhor coisa é dar. Do que? Quantos gostam de ganhar presentes? Não pode mentir, irmão. Quantos gostam de ganhar presentes? Quantos gostam de dar presentes? Levanta a mão bem alto e diga assim, ó, eu gosto de dar presentes. Deixa eu ver quem é, levanta a mão. 8 de agosto. Por que você gosta de dar? Em ver a alegria do outro. Porque todas as vezes isso é uma essência que Deus criou em nós. Quando nós conseguimos ver um sorriso em alguém que estava angustiado, uma alegria, isso nós também sentimos alegria. E Paulo falou que nós temos que nos alegrar com a alegria dos irmãos e chorar com a tristeza deles também. Sabe, irmãos, vamos aplicar esse hábito. Tudo que você planta, você sempre vai colher. Tudo, guarde isso. Tudo o que você precisa colher,
transforme em semente. Tudo que você quer colher, transforme em semente. Eu vejo a Ana lá atrás, ó. A Ana e o Robson. Você vai lembrar, filha. Eu e minha esposa estávamos tentando ter um bebê há muito tempo. Um dia a Ana veio e deu um presente, você lembra? Nos deu um presente. Era um kit de uma empresa de cosméticos. E era um kit para crianças. Nossa, lindo. As melhores coisas ela ofertou na nossa vida. Não deu pouco tempo depois, ela engravidou. A cara da mãe ela veio, graças a Deus. Robson. Ou seja, transforme em semente aquilo que você quer colher. Isso é em todas as áreas, irmãos. Todas as áreas. Semeie o tempo. Quer colher perdão? Semeie o perdão. Quer colher finanças? Comece a semear nas finanças. Viva com as mãos abertas e não com os punhos fechados. Diga comigo, eu preciso viver com as mãos abertas e não os punhos fechados. Mão de vaca. Você conhece alguém assim? Não. Eu quero orar por você, vamos ficar de pé.